Fala pessoal! Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade na desmontagem do motor do Escortão. Então sem mais demoras, bora lá! Começamos removendo a polia da bomba de água. Para isso a gente usou uma chave de 32 mm para poder travar a polia e quebrar o torque inicial dos parafusos, e com uma chave de 13 mm soltar os parafusos. E para terminar de soltar os parafusos, dá para segurar a polia com a mão mesmo. E uma dica é tentar soltar a polia com a bomba ainda presa no bloco. Depois a gente removeu a bomba de água, são dois parafusos de 13 mm em cima e um parafuso de 10 mm na lateral, que prende a capa da correia dentada. E resolvemos abrir a bomba para ver o estado dela. No nosso caso aqui estava uma mistura de parafuso, tinha parafuso sextavado de 10 mm e Allen de 5 mm. E como era de se esperar, a bomba já estava completamente corroída. E a carcaça de alumínio também toda comprometida. O eixo do rotor aqui já todo oxidado, sem falar que o rolamento também já estava apresentando mais resistência para girar. Quando a gente estava fazendo a lavagem da parte de arrefecimento aqui do motor, a gente percebeu que esse duto estava com uma porca no parafuso para funcionar como um espaçador, que ao tentar parafusar, o parafuso não ia até o final. Primeiro a gente vai tentar passar o macho M6 para ver se não é sujeira que está dentro aqui do furo, mas se não der certo a gente vai ter que abrir um furo maior e fazer uma rosca nova M7. E atrás no cabeçote, onde tem aquela passagem de água, a gente usou uma broca de 10 mm na mão mesmo, só para tentar remover a sujeira que estava incrustada nela. Depois removemos o coletor de exaustão, foram 8 parafusos, porcas na verdade, de 13 mm. E uma das porcas não quis sair e acabou vindo junto o parafuso prisioneiro. E olha o estado dos parafusos que conecta a saída do coletor com o escapamento. 2 parafusos rompidos e os outros meio espanados. E eles estão molhados assim que a gente já tinha passado um pouco de óleo desengripante. E como a gente vai trocar todos os parafusos dele, a gente já aproveitou para remover. Uma técnica para remover parafuso prisioneiro é colocar 2 porcas no parafuso e prender bem uma na outra, e na porca de baixo você gira no sentido de desparafusar mesmo. Quando isso não funcionar, dá para tentar usar alicate de pressão, mas ele acaba danificando toda a rosca do parafuso, mas mesmo assim é bem possível que tenha algum parafuso que não saia, que nem foi no nosso caso.
E no nosso caso, a gente acabou rosqueando uma porca de novo, só que dessa vez a gente soldou ela no parafuso, para ela ficar bem travada e tentar soltar. A gente só precisou dar uma limpada no coletor com disco de escova, para poder dar um bom contato aqui com a máquina de solda, e daí soldar a porca no parafuso. Na primeira tentativa deu para perceber que a solda não ficou muito boa, que a gente conseguiu romper ela e soltou a porca do parafuso, mas na segunda a solda ficou melhor e deu para remover o parafuso do coletor de exaustão. Bom, para continuar aqui a desmontagem do bloco do motor e retirar o cabeçote, primeiro a gente precisaria tirar a correia dentada. Então a gente teve que remover a capa da correia e já aproveitamos para retirar todas as porcas da tampa de válvula. E uma boa prática quando for retirar a correia dentada é se certificar que o motor está em PMS, né? Ponto morto superior. No caso do AP do escortão, dá para verificar olhando a polia, que ela tem que coincidir esse chanfrozinho aqui, esse rasguinho da polia com essa seta. E na polia das válvulas, ela tem uma marcação no lado interno, que tem que ficar rente à tampa de válvulas. Depois a gente só precisou retirar essa polia, que ela é presa por 4 parafusos de 13 mm. E daí tirar essa capa protetora inferior da correia dentada. Já aproveitamos também para retirar esse defletor de metal que fica aqui atrás, que é preso por 2 parafusos de 13 mm e um parafuso de 10 mm ali em cima. Bom, antes de começar a retirar a correia dentada, uma dica também é sempre fazer uma marcação nela, caso você vá reaproveitar, marcar tanto na correia quanto na polia onde elas se encontram. E quando você for reinstalar, você consegue posicionar no mesmo local onde ela já estava. Mas como a gente vai trocar a correia, nem precisaríamos ter feito. Para remover a correia, a gente só precisou afrouxar a porca do tensionador com uma chave de 13 mm e depois com um jeitinho ir puxando a correia para fora da polia. E uma dica muito importante quando estiver manuseando uma correia dentada é não dobrar ela muito apertada, porque isso pode prejudicar a estrutura da correia e apresentar falhas no futuro. E agora, com a correia já fora do lugar, a gente pode continuar desmontando o cabeçote. A gente só deu continuidade removendo a tampa de válvula, a gente já conseguiu ver que o defletor de óleo que fica aqui em cima já estava começando a se deteriorar, então mais um item aí para a lista. E para soltar os parafusos do cabeçote, a gente precisou de uma chave multidentada de 12 mm. A gente acabou comprando essa da Raven mesmo, mas tem de outras marcas no mercado também. A gente só teve que tomar cuidado aqui com a chave, porque a cabeça dos parafusos estavam cobertas de óleo. Então a gente tinha que certificar que a chave tinha realmente entrado para não escorregar e acabar espanando o parafuso. E a gente foi soltando em etapas. Primeiro a gente só quebrou o torque dos parafusos e depois fomos soltando aos poucos, seguindo a sequência.
Depois de já ter soltado todos os parafusos, foi só questão de levantar o cabeçote do bloco e colocar ele nessa nossa banqueta improvisada. Então aí, bloco e cabeçote desmontados. E esse aí que é o estado do cabeçote e do bloco do motor. Como dá pra ver, a junta do cabeçote está bem feia. Tem bastante depósito acumulado aqui nas passagens de água. Parece uma borra enferrujada, tanto que algumas estão até entupidas. E apesar desses anéis de vedação dos cilindros estarem intactos, eles já estavam com algumas manchas de fuligem, então provavelmente já estava vazando compressão de um cilindro para o outro. Mais pra frente a gente vai ter que avaliar se ocorreu algum empenamento no cabeçote ou no bloco, ou se foi uma má aplicação da junta do cabeçote. Porque algumas marcas de junta orientam que depois que você torqueou os parafusos do cabeçote, se ande alguns quilômetros com o veículo, não lembro se na casa dos 300 quilômetros ou 1000, e depois dá uma retorqueada para garantir que realmente esteja bem assentado. A gente só deu uma desobstruída aqui nas passagens de água do bloco, porque depois a gente vai lavar melhor a parte interna dele e também a parte externa. Voltando aqui pro cabeçote, a gente retirou a junta. Deu uma desobstruída aqui nos canais de água. E começamos uma pré-limpeza, passando um pouco de descarbonizante na câmara de combustão e nos dutos de admissão e exaustão do cabeçote. Enquanto o carbonizante fazia efeito nos dutos, a gente tirou o comando de válvula. No nosso caso, ele é preso somente por 3 suportes. Alguns modelos vinham presos com 5 suportes, alguns com 4 suportes. Variava de modelo para modelo. No nosso caso era só 3 suportes. E ele também tem uma sequência certa aqui de desaperto, para não ocorrer empenamento do eixo. E no nosso caso, a sequência é tipo um zigue-zague, começando primeiro com a porca superior próxima à polia, depois a porca inferior do meio e depois a porca superior do terceiro. Daí depois vinha para a porca inferior do terceiro, porca superior do meio e porca inferior perto da polia. E no manual de manutenção ele sugere ir soltando aos poucos as porcas, então solta um pouco, primeiro uma, depois a outra e vai repetindo esse processo várias vezes até soltar todas por completo. Bom, e antes de continuar a desmontagem do cabeçote para daí fazer a lavagem dele, a gente fez uma rosca com macho na passagem de água que vai até o coletor de admissão, porque a gente estava com a intenção de fechar essa passagem de água com parafuso depois. A gente acabou não filmando, mas primeiro a gente limpou o buraco com uma broca de 10 mm e depois utilizamos esse macho M12 para fazer a rosca. E o procedimento aqui correto para fazer a rosca seria utilizar algum fluido de corte. Como a gente não tinha, a gente improvisou com um pouco de óleo lubrificante mesmo. Então a gente espirrava um pouco, fazia um pouco da rosca, depois espirrava um pouco mais. E a cada uma volta que a gente dava com o macho, a gente voltava meia volta para quebrar o cavaco, porque senão depois ele ia entupindo e podia comprometer toda a rosca. E no kitzinho aqui do macho dá para ver que vem 3 peças. A primeira é para fazer a rosca de uma maneira mais bruta e as outras 2 para dar uma finalizada e o acabamento final. Bom, e assim que ficou aqui a rosca. Daí no caso a gente já tinha comprado um parafuso Allen sem cabeça, M12, com 20 mm de comprimento. Depois a gente percebeu que até poderia ter comprado um pouco mais comprido, mas esse aqui já vai servir para o nosso caso. A gente só rosqueou para testar a rosca e já deixou sem o parafuso para depois lavar o cabeçote. É importante lembrar que por ter feito essa rosca,
caiu bastante cavaco aqui dentro da galeria de água do cabeçote. Então a gente lavou o melhor possível para garantir que não ficasse nenhum resto de cavaco lá dentro. E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ser só isso. No próximo a gente vai dar continuidade na desmontagem do cabeçote, dar uma boa lavada e depois avaliar o estado dele. Então quem estiver curtindo aí o canal, dá aquele like para ajudar a gente, se inscreve, segue lá a gente no Instagram também e a gente se vê aí na próxima. Falou!